Olá família, a graça e a paz, tudo bem? Nós estamos falando sobre o seguinte tema: então virá o fim. Fatos relacionados à volta de Jesus. Na última mensagem falei um pouco sobre o milênio, baseado em Apocalipse capítulo 20, e expliquei algumas questões. Primeiro, o que é a prisão por 1000 anos? É algo que fala sobre a limitação do poder de Satanás. Também expliquei qual que é o propósito da prisão pelos 1000 anos, que significa que a sua autoridade, seu poder foram restringidos pela obra de Cristo na cruz, e consequentemente falei sobre a condição daqueles que morrem em Cristo durante os 1000 anos, que a Bíblia mostra que eles estão reinando com Cristo lá no céu. E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 20, que é o único texto da Bíblia que fala sobre o milênio. E então nós estaremos avaliando a parte final desse milênio, chegando ao julgamento final. A partir do versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7, diz assim o texto: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Primeira pergunta que eu faço a você é: qual será a ação de Satanás após ser solto? O texto ele é bastante claro. Ele diz: sairá para enganar as nações. A palavra enganar aqui significa seduzir, desviar do caminho reto, desencaminhar da verdade. Perceba que a grande ação de Satanás envolve a implantação de algo dentro das pessoas. Aí nós vamos entrar num outro assunto que não vou poder me alongar hoje, mas sim, eu acredito que essa vai ser a marca da besta, não um sinal físico, não algo que é facilmente percebido, mas um sistema de valores e de crença que está interiorizado nas pessoas. Através desse engano, já falei mais sobre esse engano há algumas semanas, na segunda parte desse estudo. Através desse engano, Satanás ele consegue desvirtuar as pessoas. Então entenda que depois desse tempo completo, 1000 anos, desse tempo pleno da pregação e proclamação do Evangelho, então haverá um momento onde ele terá esta liberdade maior para sair enganando as nações. E o versículo 8 ainda diz algo interessante: sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Perceba que Satanás ele levantará um exército. Quando você estuda Apocalipse, você percebe claramente que existem alguns inimigos de Cristo e da sua noiva. Primeiro, a Babilônia, a grande meretriz, que é o sistema mundano, a religião prostituída, que vai estar a serviço da besta e de Satanás no mundo. Segundo, o anticristo, que será uma pessoa. Ele é reconhecido como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Terceiro, o falso profeta, que simboliza as religiões e as filosofias falsas desse mundo, que desviaram os homens de Deus para adorarem o anticristo e o dragão. E em quarto lugar, Satanás, diabo, dragão, a antiga serpente,
uma descrição dele baseado em Apocalipse capítulo 12 mostra que é um ser pessoal que exerce influência universal, é um inimigo destruidor, sedutor, acusador, opositor, cheio de cólera, mas limitado em seu poder. Então entenda que esse ser Satanás, ele levanta, ele arregimenta um exército que é como a areia do mar, ou seja, numerosa multidão que vai ser enganada por ele, certo? Então, depois dos 1000 anos, ele entra em ação com esse plano, utilizando esses objetos, esses instrumentos para engano das nações. A Babilônia, o anticristo e o falso profeta. E terceiro lugar, o que nós entendemos que é a ação de Satanás depois que ele sai desta prisão. O versículo 8 mostra claramente que ele se levanta para batalhar contra a igreja. Você olha, o versículo 8 diz assim: sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. E aí no versículo 9 diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Veja que esse texto está deixando claro que há uma ação desse reino das trevas para batalhar contra a cidade santa, que nós entendemos claramente que é uma referência à igreja do Senhor Jesus. Falando um pouco sobre essa batalha, quando você lê Apocalipse, você enxerga 3 batalhas. Capítulo 16, capítulo 19 e aqui no capítulo 20. Algumas pessoas fazem distinção entre essas batalhas, né? Mas nós percebemos claramente que as 3 são facetas distintas de um mesmo evento. Ou seja, não são 3 batalhas que acontecem no tempo do fim. O Armagedon, a batalha do capítulo 19 e agora a batalha do capítulo 20. Não, são o mesmo evento, mas narrados em momentos distintos com propósitos distintos. Para quem estudou algo sobre o Apocalipse, né? Falei também um pouquinho sobre isso na semana passada. Ele é um livro cíclico, ou seja, ele retorna ao mesmo evento várias vezes, ele não é narrado em ordem cronológica, e como ele retorna ao mesmo evento, ele traz alguns fatos específicos e distintos da primeira narrativa, ok? Então, aqui nós temos claramente o fato de que o inimigo, Satanás, ele reúne esse exército para batalhar, e nesta batalha há uma menção específica a Gog e Magog. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar lá em Ezequiel capítulo 38 e 39 uma profecia relacionada a Gog e Magog. E veja que o Senhor já disse lá, eu não vou conseguir ler todos os 2 capítulos, mas vou ler para você especificamente, capítulo 39, versículo 1. Filho do homem, você lembra de quem que a Bíblia diz, ou de quem a Bíblia fala que é o Filho do homem? Então, uma referência, sim, a Cristo. Profetize contra Gog e diga, assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Versículo 6 agora diz assim: mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Deus está falando através
do profeta Ezequiel, que executaria um juízo sobre Gog e Magog. Juízo esse executado por quem? Pelo Filho do Homem, uma das designações de Jesus. E lá no versículo 17 do capítulo 39 de Ezequiel, tem algo muito interessante. Filho do homem, assim diz o Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares e ao redor, e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Você percebeu que existe um chamado para animais virem e esses animais então pegarem, comerem, enfim, se fartarem, se banquetearem com reis poderosos? Quando você pula lá para Apocalipse capítulo 19, versículo 17, após a batalha que é mencionada no capítulo 19 de Apocalipse, como eu falei, são 3 batalhas em Apocalipse, capítulo 16, 19 e 20. Na batalha do capítulo 19, olha o que diz versículo 17. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Olha só, referência a aves novamente. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Olha só, é a mesma batalha do capítulo 20. Está reunido a besta, os reis da terra, os seus exércitos contra o Senhor Jesus e contra o seu exército, ou seja, contra a igreja do Senhor Jesus. Aí no versículo 20 diz assim, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Depois eu volto para falar sobre o início do versículo 21, mas eu quero só te mostrar como a profecia lá de Ezequiel 38 e 39 contra Gog e Magog é a mesma palavra que Apocalipse traz, ou que João revela, em Apocalipse, sobre o juízo final que será executado contra a besta, os reis da terra e os exércitos que se levantam contra Jesus e o seu exército. Usando esses 3 textos para entendermos claramente, você enxerga que aqui no capítulo 19 de Apocalipse existe um claro contraste. O banquete dos vencedores, que está do versículo 7 até o versículo 9, que é a ceia nupcial do Cordeiro,
E por outro lado está o banquete dos vencidos, aqui do versículo 17 ao 21, que é onde as aves de rapina banqueteiam-se com os vencidos da batalha. Entenda, meu querido, tudo isso está sendo utilizado de uma forma simbólica, não é um evento que vai acontecer de forma literal. Não vai sair uma espada da boca de Cristo que está sobre o cavalo. É tão somente um sinal daquilo que irá acontecer, uma simbologia daquilo que irá acontecer. Mas entenda, essa batalha ela é real. E essa batalha é vencida pela verdade que sai da boca de Cristo, a espada que sai da sua boca, né? A verdade que pode então vencer esse exército que se levanta em nome de Satanás, esse exército do reino das trevas. Você está conseguindo compreender o que eu estou explicando aqui para você? Eu sei que agora nós estamos na parte mais densa, um pouco mais difícil de compreensão, mas é importante que você preste atenção nisso que eu estou explicando, certo? Então existe essa batalha, né? Vai acontecer essa batalha de uma forma intensa. Aliás, você percebe isso de forma muito clara, que o último ataque do dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, é uma perseguição mundial, ou é uma ação que acontece em nível global. Hoje, eu e você, nós enxergamos perseguições locais, mas isso tem se avolumado. Nós vimos recentemente aqui no Brasil perseguição à igreja. Você pode achar que isso foi simplesmente um fato isolado, mas eu digo para você, não foi um fato isolado. São as dores de parto, é o começo do fim, e isso vai se intensificar, e pode ter a certeza. No tempo do fim não há cristão na face da terra que não vai ser perseguido, que não vai enfrentar oposição por seguir a Cristo. Por isso é muito importante que você tenha conhecimento dessas verdades, porque mais do que saber dos eventos do futuro, você pode se preparar para eles. O mundo no tempo do fim não será um paraíso, mas será um campo de guerra, um tempo de tensão profunda, e o cristão precisa estar preparado para isso. Aliás, tem uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones falando sobre esse assunto que diz: quando o diabo não consegue desanimar o povo de Deus por meio de perseguição ativa e militante, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Na história da igreja, houve homens e mulheres que estavam prontos a encarar a morte numa estaca e puderam enfrentar a oposição aberta, mas que se tornaram vítimas do amor pela riqueza, ou o amor pela ociosidade, ou pelo prazer, ou pelo conforto, por alguma coisa que pertence a este mundo, e sem discernir que estavam sendo feitos cativos. Por isso é importante você tirar da sua mente a ideia de uma batalha campal física lá no Vale do Meguido, lá em Israel. Tire isso da sua cabeça. A batalha já está acontecendo hoje dentro de nós, na nossa mente, para roubar a nossa fé, e ela vai se intensificar a níveis de que o mundo inteiro vai estar trabalhando de forma coordenada para que quem reconhece Jesus abandone a sua fé de uma forma ou de outra, com sutileza ou com rigor, ele vem abandonar a fé. Essa é a batalha do tempo do fim. Agora, louvamos a Deus, porque Apocalipse 29 diz: as nações marcharam por toda a superfície
da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Veja, a palavra diz que um fogo desceu do céu e as devorou. Novamente, nós enxergamos a linguagem simbólica. Quando fala sobre o fogo descendo do céu, ou no capítulo anterior, a espada que sai da sua boca, o homem no cavalo que tem uma espada que sai da sua boca, nós estamos enxergando símbolos do que? Da vinda de Cristo, e através da volta de Jesus cessará toda a perseguição. Entenda que a vinda de Jesus colocará fim a esta batalha e concretizará a vitória do Cordeiro sobre o diabo. Então nós olhamos para alguns textos dentro da Bíblia e nós percebemos essa realidade explicada de uma forma muito clara, muito literal. Lá em Mateus 24, já falei um pouco sobre Mateus 24, mas é importante relembrar. Versículo 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Agora versículo 30. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus está prevendo aqui, Mateus 24, que a sua vinda será abrupta e inesperada. Lá no texto de Lucas 21, 25, que é o texto correlato de Mateus 24, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja, o texto está dizendo que ele vai vir das nuvens com poder e grande glória, e diz que se verá, ou seja, quando Jesus voltar, ele será visto por todos. Quando começarem a acontecer esses sinais, versículo 28, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a vinda do Filho do Homem é esse sinal de fogo vindo do céu que vai destruir o inimigo, que vai concretizar a vitória do povo de Deus nesta batalha. Agora voltando lá para Apocalipse, versículo 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre, para todo sempre. Veja só como a vitória de Cristo e o julgamento acontecem num só ato, num só momento. O texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 20, que relata essa mesma batalha que eu estou falando do capítulo 20, ele diz assim, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja,
A vinda de Jesus vai trazer a condenação da besta, do falso profeta e no texto especificamente que nós estamos vendo, capítulo 20, do diabo. Quando você vai para Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz que então será revelado o perverso, falando sobre o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Só para citar mais um texto que mostra claramente isso que eu estou explicando para vocês. Então, pare aí um pouquinho e escute como eu vou explicar para você. Já li os textos comprovando isso, mas vou tentar explicar de uma forma bastante lógica para você entender. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto. Depois que ele é solto, ele sai para enganar as nações, levantando o seu exército, que está sendo arregimentado no mundo inteiro, com informações, um sistema de valores e uma organização que vai tentar desviar os homens de Deus, usando seus instrumentos como o anticristo, que se levantará sobre a terra para trazer uma falsa paz, para trazer um engano, para trazer falsas visões sobre Deus e se colocar no lugar de Deus. Essa é a posição dele para ser adorado. E diante disso, Jesus ele volta para definitivamente condenar esses que estão com a besta, com o anticristo e que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Essa volta do Senhor, ela é clara, trazendo um juízo, seja nos textos literais ou nos textos simbólicos do Apocalipse. A volta de Jesus é o grande ponto final para a obra de Satanás. Então começa o julgamento final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. O trono branco fala da santidade e da justiça, tanto do juiz quanto do julgamento que ele executa. Diante dele, o próprio universo se encolhe, a terra será redimida do seu cativeiro, a terra será transformada nesse tempo do juízo. Quando você vai para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Lá no versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Entenda, querido, que o fogo ele precisa ser reconhecido como um agente purificador que retira as impurezas e possibilita sim uma restauração. Se a terra vai ser restaurada para ser a futura habitação, aí é uma outra discussão muito longa, mas é mais um assunto que surge daqui, né? Mas interessante nós olharmos que também em Atos capítulo 2, no primeiro sermão de Pedro, ele falou sobre isso. Olha o que diz capítulo 2, versículo 19 de Atos: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Entenda que Pedro está falando sobre o dia do Senhor, e ele, no sermão que ele fez em Atos, ele falou do dia do Senhor, e também na sua carta, na segunda carta, ele falou sobre esse dia do Senhor. Ainda em Apocalipse nós temos uma descrição do
desse dia, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, abertura do sexto selo, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É interessante que diante do trono branco, né? Diante da presença do grande eu sou, até a terra vai ser desnudada, vai ser exposta, vai vir à tona tudo que lá está. Mas ainda a Bíblia fala que haverá um juízo contra as pessoas nesse grande trono branco. E é muito importante você perceber isso. Apocalipse 20, 12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha só que interessante. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Primeiro, entenda, o julgamento será universal, mas individual. Ou seja, cada pessoa será julgada individualmente. Um por um, certo? Ninguém será salvo por obras. Por isso que o livro da vida é aberto. Quem tem um nome escrito nele não é lançado no lago de fogo. Isso já mostra que os salvos estão participando desse julgamento. Não é errado dizer para um cristão que ele será julgado. Aliás, Paulo ensinou isso, Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. A questão é que aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Mas somente os salvos terão seus nomes no livro da vida. Quando você pensa sobre esse livro da vida, você encontra uma descrição aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 8, que diz: os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Nesse capítulo 17, João está traçando outra questão que não vou poder me aprofundar agora, mas o importante é que ele disse que quem tem o seu nome escrito no livro da vida o tem desde a criação do mundo. Ou seja, esse livro que está diante do Pai não é uma prova de obras boas que realizamos e que garantem a nossa salvação, mas é tão somente um livro daqueles que foram escolhidos pelo Pai por seu amor desde a fundação do mundo. Aqueles que ele escolheu em amor, resgatou antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Entenda que o que salva ou condena o homem não são as suas próprias... Aliás, o que vai salvar o homem não são as suas próprias obras, mas o nome dele que está escrito lá nos céus, como Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus falou para os seus discípulos. O nome deles pode estar escrito nos céus, no livro da vida. E isso não é consequência de boas obras. Porque diante do julgamento do trono branco,
as nossas obras são expostas e ninguém passa em branco, mas ninguém deixaria de ser condenado, mas aqueles que têm o seu nome no livro da vida, por graça, misericórdia e favor de Deus, esses sim serão salvos. Mas vamos seguir aqui em Apocalipse 20, o versículo 14 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Veja que a morte e o Hades, eles estão conectados. Um é o estado, o outro é o lugar. A morte é o estado, a posição daquela pessoa, a situação dela. E Hades é o lugar, o espaço físico onde estiveram. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, acaba também a autoridade que eles exerciam sobre a terra nesse tempo. Entenda, a vitória de Jesus sobre a morte foi estabelecida na cruz e efetivada no juízo final. Quando Jesus subiu no madeiro e morreu por nós, ele efetivou a sua morte, aliás, a sua vitória sobre a morte. E neste juízo final, ele concretizou, ele finalizou a sua vitória. Perceba que os inimigos de Deus, eles são derrotados em descrições diferentes aqui dentro do Apocalipse. Seja a queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, Satanás, dos ímpios e por fim da morte. Elas acontecem em momentos distintos ou em narrativas distintas, mas o tempo onde ela se finaliza é um só, na volta de Jesus. A volta de Jesus concretiza sua vitória plena sobre todos os poderes que se opõem a ele e sobre todos aqueles que não o reconhecem. Respira aí um pouquinho, eu respiro aqui também, é bastante coisa, né? Mas querido, é muito importante que você entenda essa narrativa do tempo do fim. Após esse momento, para os cristãos que têm o nome do livro da vida, Apocalipse 21, novos céus e nova terra. É o novo tempo que os cristãos vão experimentar. Aí sim cabe o debate sobre o local onde vai acontecer, é uma longa discussão. Mas o importante é você perceber que o cristão é perseguido sim, enfrenta a oposição desse reino das trevas. Essa oposição vai se intensificar no tempo do fim. E como Jesus mesmo disse, esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Ou seja, esse tempo do fim, a última semana de Daniel, é outro assunto, né? 70 semanas de Daniel, fala sobre isso também, né? De uma outra forma, em outra linguagem. Mas essa última semana de Daniel, a grande tribulação, é esse tempo de grande dificuldade, onde nós cristãos poderemos ser provados de uma forma extrema, mas é um tempo para o qual nós precisamos estar preparados. Por isso, semana que vem eu vou concretizar esse estudo sobre o final dos tempos e vou concretizar falando sobre como devemos nos preparar, e isso é muito importante. Eu trouxe nessas 5 semanas o conteúdo de uma forma um pouco mais densa dos eventos, textos bíblicos, mas na última semana eu quero falar com você como um cristão ele deve se preparar para o tempo do fim. É lógico, conhecendo os eventos, isso faz parte, mas a sua vida pessoal, a sua caminhada, a sua fé, como ela precisa ser desenvolvida.
Por isso eu espero você na semana que vem para a gente falar mais sobre isso, tá bom? Vamos orar, queridos, antes, pedir a Deus que nos ajude. Pai, a Ti nós clamamos, que a graça do Senhor, a sabedoria do céu, a iluminação do Teu Espírito estejam sobre nós. Diante de tudo que aqui foi explicado, que o Senhor nos dê clareza, discernimento, as convicções necessárias para que estejamos firmes, esperando pela volta do Senhor, que será a vitória triunfal sobre todos os poderes das trevas, sobre toda a oposição à Tua igreja. Nos dê sabedoria e discernimento, nós pedimos essa graça, e que Teu Espírito guarde no nosso coração essas palavras de uma forma muito protegida, para que não venhamos perder esse ensinamento. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família também, em nome de Jesus.